uns eles afirmam que são as duas testemunhas do Apocalipse. Vamos descobrir? Vamos descobrir? Porque aqui Elias já veio, né? Quem era? João Batista. Elias já veio, que era João Batista. Quem afirmou? Jesus. Então, olha o que diz 2 Reis, capítulo 2, do versículo 11 ao 16. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eles quem? Elias e Eliseu. Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu. Então, o sistema, os teólogos, eles pegam esse subiu ao céu aqui e aplica a um arrebatamento. E fala que Elias foi arrebatado. Aonde é que tem arrebatamento aqui? E um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Não tem arrebatamento, tá? Calma aí. Vamos lá. Versículo 12. O que vem do Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. 14. E tomou a capa de Elias, que ele caíra e feriu as águas, e diz: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, as águas, se dividiram de um a outro lado, e Eliseu passou. Vamos voltar? Então, eles pregam que Elias foi arrebatado e levado ao céu. Aqui Elias não foi arrebatado e nem foi levado ao céu. Porque arrebatamento se refere ao tomar, tirar a força, arrancar a força, tomar a força, pegar para si a força. Elias, ele foi levado de um lugar para outro. Céu ali não é o terceiro céu. Céu ali não é o céu inacessível de Deus. Céu ali é a ambiência. São as nossas ambiências. O que aconteceu com Elias aqui foi o mesmo que aconteceu com Filipe. Quando Filipe prega para o eunuco, depois de batizar ele ali, o eunuco, então, quando o eunuco olha, cadê Filipe? Filipe tinha sido arrebatado. O que é no sentido do sistema? Mas Filipe tinha sido levado dali. Elias foi levado dali. Elias não foi arrebatado ao céu, ao paraíso. Ele não foi levado ao paraíso. Senão ele está lá vivo até hoje, em carne e osso, em um jejum eterno, sem comer e sem beber, certo? Então, Elias, ele foi tirado daquela região, porque como Elias era um profeta, e era um profeta perseguido, ele era muito perseguido por Jezabel, pelos reis daquela região ali, daquela época, que queriam matar de todas as formas Elias, por causa do grande profeta que ele era, que ele profetizava mesmo, pegava pesado, falava as verdades. Então ele era perseguido para a morte. Então, para Elias não morrer, Deus tira Elias daquela ambiência ali e leva Elias para outro lugar, mas não para o paraíso. Então aqui não é um arrebatamento. Elias foi tirado de cá e levado para lá. Deus pegou Elias daquela região e escondeu Elias em algum lugar que ninguém viu ele mais, para que
ele não seja morto naqueles dias. Como entender isso? Vamos ler? Vamos ler. Versículo 15, olha o que diz o versículo 15. E vendo, pois, os filhos dos profetas, falando, os filhos dos profetas, e vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Diante de quem? De Eliseu. Olha o versículo 16. E disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-nos ir para buscar o teu Senhor. Quem era o Senhor de Eliseu? Elias. Pode ser que o levasse, olha só, pode ser que o levasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Por quê? Eles entendiam ali que Elias não foi um arrebatamento, nem pegado e nem levado ao céu. Eles entenderam ali, naquela época, que Elias, que o Espírito do Senhor pegou Elias e jogou Elias em um monte ou em um vale, e que Elias estaria escondido. Não entendiam ali que Elias foi levado para o céu. Quem entende isso é só o sistema religioso. Quem entende isso é só os teólogos. Que Elias foi arrebatado e levado ao céu. Não, Elias não foi arrebatado, Elias não foi levado ao céu. Ao céu, paraíso, ao terceiro céu, ele não foi. Ele foi levado ao céu, mas de um lugar para outro, naquela ambiência. Certo? Então, se nós fazer um estudo mais aprofundado sobre a ordem cronológica da Bíblia, nós vamos descobrir que 6 anos, preste bem atenção, que 6 anos depois desse evento aqui, Elias escreve uma carta ao rei. O quê? Exatamente. 6 anos depois desse evento aqui, Elias escreve uma carta ao rei. Prova. 2 Crônicas, capítulo 12. 6 anos depois que Elias foi arrebatado, tá? Isso aqui é a ordem cronológica da Bíblia. Certo? Então, lhe veio uma carta da parte de Elias. Ora, se 6 anos antes Elias foi arrebatado e levado ao céu, então de lá do céu, lá do paraíso, Elias escreveu uma carta e mandou ao rei. Está entendendo? Então, lhe veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Versículo 13. Mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá, e os moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Amados irmãos, Elias estava escondido naquelas regiões, em uma ambiência que ninguém poderia encontrá-lo, porque foi Deus que o escondeu. Porque 6 anos depois daquele evento, Elias escreve essa carta. Poderia estar Elias no céu, no paraíso? Poderia Elias ter sido arrebatado
e 6 anos depois ele escreveu uma carta? Depois dizem que eu tenho que ler a Bíblia com mais atenção. Foi assim que me falaram. Pegaram uma postagem minha lá no Facebook e falou assim: você tem que ler a Bíblia com mais atenção. Quem é que tem que ler a Bíblia com mais atenção? Então, Enoque é mais um personagem que está vivo lá no céu segundo o sistema religioso. Será mesmo? E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Dizem o sistema religioso que Enoque foi tomado, que Deus tomou Enoque para si num arrebatamento, que pegou Enoque ali e levou Enoque para o céu com ele. Deus tomou Enoque para ele. Amados irmãos, Enoque ele foi tirado de um lugar como exemplo de Elias e levado para outro, para não ser morto. Enoque também, como Elias, era um profeta que pregava, que anunciava e falava as verdades. Certamente alguém queria matar Enoque, e Enoque é tirado de um lugar para outro. Mas o sistema afirma categoricamente que Enoque foi arrebatado vivo e levado ao terceiro céu. Está lá no paraíso, nos seios de Abraão. Olha o que diz Paulo em Hebreus a respeito de Enoque. Hebreus capítulo 11, versículos 5 até o 13. Olha o que diz lá. E pela fé Enoque foi transladado. Ora, há uma diferença de arrebatado para transladado. Se você não sabe, há uma diferença. Arrebatado é tomado à força, tirado à força, tomado para si, e transladado é tirado de um lugar para outro, levado de um lugar para outro na mesma ambiência, no mesmo céu. Nós aqui estamos no mesmo céu. Você aí na tua casa, onde você vai assistir esse vídeo, você está na mesma ambiência que eu, nós estamos no mesmo céu. Todos os dias Deus me dá um escape, Deus te dá um livramento, Deus me dá um livramento, me transladando de um lugar para outro. Como assim então? Você entra no carro, de repente seu pneu estoura, o carro não capota, Deus te deu um livramento. De repente você vai fazer uma viagem hoje, aí vem no teu coração aquela vontade de não ir hoje e deixar de ir para amanhã. Por quê? Porque Deus estava te transladando de hoje para amanhã, te livrando de um acidente hoje e guardando você para que você faça a sua viagem tranquila amanhã. Foi o que estava acontecendo com Enoque, foi o que aconteceu com Elias. Deus nos transladou de um lugar para outro. Deus estava dando livramentos para Enoque e Elias. Deus está dando livramento para Enoque. Quando Deus toma Enoque para si, não é que Deus pegou Enoque e levou para o céu, é que Deus tira Enoque dali e esconde Enoque para que ninguém mais ache Enoque. Está entendendo? Olha o que diz em Hebreus. E que Paulo está dizendo aos Hebreus sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ora, entendeu? Tirado daqui e escondido lá, para não ver a morte. Tirado de Formosa e escondido lá nas montanhas do Paraná, para não ver a morte. Tirado de Formosa e escondido lá nas regiões de Alvorada do Norte, para não ver a morte. Alguém queria em Formosa matar Enoque. Assim, foi lá com Enoque. Entendeu? Pegou a visão? Vamos continuar? Então, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque, ele dava testemunho de um bom homem, um homem que agradava a Deus,
Então, para que Enoque não morresse ali ainda naquela época, Deus tira Enoque da sua terra, do seu lugar, e leva Enoque para outro lugar e esconde Enoque para que Enoque não morra. Mas porém ele morreu, chegou um certo tempo que ele morreu, mas não da forma que ele iria morrer. Deus deu um escape para ele não morrer da forma que ele poderia morrer, matado por alguém. Alguém caçava Enoque para matar. Olha lá. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Versículo 7. Pela fé Noé, vamos lá. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8, vamos lá, versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Versículo 9. Olha lá. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 11. Olha, falamos de Enoque, Noé, Abraão e agora Sara. Agora Sara. Presta atenção. Enoque, Noé, Abraão e agora Sara. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Certo? Versículo 12. Por isso, também de um, e esse já amortecido descenderam, tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Versículo 13. Então, Enoque, Noé, Abraão e Sara, todos estes morreram na fé. Enoque morreu ou não morreu? Sou eu que estou inventando? É a Bíblia que está me contando. Enoque, Noé, Abraão e Sara, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçaram-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Morreu ou não morreu Enoque? O sistema religioso fala que ele não morreu, que ele foi levado vivo para o céu. Eu estou provando para você na Bíblia, você que me chama de herege, que eu não leio a Bíblia com atenção, que Enoque não está vivo, que Enoque morreu. Tá certo? Então, ninguém subiu ao céu a não ser Jesus que de lá veio. Ninguém subiu. Elias não subiu. Enoque não subiu. Elias não subiu. Enoque não subiu. Vivo? Não. Vivo? Jamais. João capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz João aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Quem desceu do céu?
Jesus. Só que não no seu corpo de carne. Ele desceu do céu em espírito e se fez carne. Porém, ele retornou para lá novamente. Só que em espírito. Ele desceu em espírito, se fez carne, se tornou filho do homem, chamado de Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré é o filho do homem, e ele retorna ao céu, chamado de Jesus, o Cristo, o Espírito. Então, ninguém foi. Foi, Elias foi, e Enoque foi. Não foi. Só Jesus foi. Amém? Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 11, versículo 4, vamos lá as testemunhas. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Já provei para você que Elias já veio, já provei para você que Elias morreu, não foi arrebatado, já provei para você que Enoque não foi arrebatado também, que Enoque morreu. E agora vamos descobrir também que as duas testemunhas não são nem Elias e nem Enoque. Versículo 4, Apocalipse 11, o contexto do versículo 3 que nós lemos. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Versículo 6. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quem? As duas testemunhas. Quem era que tinha o poder de fechar o céu para profetizar, para não chover no seu tempo, e para profetizar para chover no seu tempo? Elias. Tá? Elias. Certo? As duas testemunhas. Veja só, estamos falando das duas testemunhas. Aqui é o contexto do versículo 3 do capítulo 11. As duas testemunhas. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quem? Elias. Elias que orava e não chovia. Elias que orava e fazia chover. Tá, vamos lá. E o outro? E tem o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiser. Quem? Moisés. Ali está o que ali? Então quer dizer que as duas testemunhas não é Elias e Enoque, então é Elias e Moisés? Não. São o ministério deles. O ministério de Elias era o poder religioso. O ministério de Elias era ter poder sobre as suas profecias. O ministério de Moisés era a lei mosaica, era o poder civil, tá? Aqui, as duas testemunhas aqui, é o poder religioso da época, e era o poder civil, a lei de Moisés. Não é nem Elias e nem Moisés que é a testemunha, são o ministério deles. Está entendendo? Então, Mateus 27, vamos entender aqui, Mateus capítulo 16, no versículo 27. Vamos entender. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, tá? Esse segundo as suas obras aqui é para os judeus. Gentios não têm obras nenhuma para apresentar a Deus, nem eu, nem você aí, irmão, do sistema religioso, do sistema evangélico,
de que denominação você serve aí. Você é gentil, nós somos gentios. Os gentios não têm obra nenhuma para apresentar a Deus. Então, segundo as suas obras aqui, era para os judeus. Os judeus é que tinham obras para apresentar a Deus. Vamos lá? Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui estão, Jesus estava falando para alguns discípulos. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui estão, alguns, presta atenção, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus falou para os discípulos que alguns dos que estavam lá com ele naquele momento não iriam morrer até que vê o Filho do Homem vir no seu reino. Então, o que aconteceu 6 dias depois desse evento aqui? 6 dias depois. Presta atenção, Mateus capítulo 16, versículo 28. Tá? Então, 6 dias depois, olha lá. Mateus 17, do capítulo 1 ao 3. 6 dias depois que Jesus falou assim: alguns de vocês que estão aqui vão ver o Filho do Homem vindo no teu poder e na tua glória. Então, 6 dias depois, olha lá, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Estou falando de quê? Do monte da transfiguração. Viu que nós vimos lá atrás? A representação do ministério de Elias e a representação do ministério de Moisés. A representação do ministério religioso através de Elias e a representação do ministério civil, do poder civil, a lei de Moisés, certo? Aqui eu estou falando do monte da transfiguração. Veja: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Vamos lá, no versículo 3: e eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Irmão, olha, você vai olhar para mim e vai me dizer assim: irmão, não, você está querendo dizer o que então com isso aqui, se Moisés e Elias apareceu lá? Amados irmãos, Elias estava morto, Moisés também. Se eles estivessem ali da forma literária, Jesus teria um grande problema, porque nem Jesus e nem os judeus poderiam falar com os mortos, ou poderiam invocar os mortos. Está me entendendo? Então o que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi uma representação, Cristo mostrando para os discípulos o que viria para o futuro. Elias era a representação religiosa, Moisés, o representante do poder civil, que era o representante da lei, e que a graça viria até nós, e que nós, os gentios, depois da cruz, do ano 70 para cá, não temos mais nada a ver com o sistema religioso e nem com a lei. Olha só o que diz. E Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas, como está escrito em outros Bíblias, um para ti, um para Moisés e um para Elias.
olha o que diz, olha, no versículo 5: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a quem me compraste, escutai-o. Dizendo o quê? Que o poder de Elias e o poder de Moisés, o poder religioso e o poder da lei não teria mais força, que eles esquecessem a religiosidade, esquecessem as leis mosaicas e prestassem atenção a Jesus, e que eles escutais a Jesus, porque através de Jesus que a graça nos alcançaria, através de Jesus que nós seríamos agraciados, nós estávamos livres do sistema religioso e que estávamos livres da lei. Entendeu? Não é Moisés nem Elias ali, era a representação do ministério deles que estava sendo anulado, que estava sendo excluído da vida dos judeus, excluído da vida da humanidade e excluído da minha e da tua vida, de nós que somos gentios, sem opressões da religião e sem opressões da lei. Entendeu? Olha só. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. O que foi que eu te falei? Testemunho dos profetas, a representação de Elias, que é o sistema religioso, e o testemunho da lei, que era Moisés. Então, mas agora se manifestou sem lei. A justiça de Deus, ela se manifestou sem a lei, tendo o testemunho, olha as testemunhas, as duas testemunhas do Apocalipse, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quem eram as duas testemunhas de Apocalipse? A representação do poder religioso dos profetas, que era Elias, e a representação do poder civil da lei de Moisés, que era Moisés. Certo? Vejamos. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos lá? Versículo 4: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, sem lei, sem religião, pela a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Versículo 26: para a demonstração da sua justiça neste tempo. O apóstolo Paulo estava falando dos seus dias, o apóstolo Paulo estava falando de suas ambiências, do que eles estavam vivendo naquele tempo, naquela geração, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Nesse tempo presente era hoje? Não, nesse tempo presente era lá nos dias de Paulo, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Eu e você já somos justificados.
Eu e você, todos nós que nascemos do ano 70 para cá, depois de toda aquela ambiência, nós já nascemos justificados, porque nós cremos naquele que nos justificou, no justificador da graça eterna. Amém? Olha só, Filipenses no capítulo 3, versículo 20 diz assim, ó: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a igreja está esperando Elias vir, a igreja está esperando Jesus voltar, a igreja está esperando a grande tribulação, a igreja está esperando o arrebatamento acontecer, a igreja está esperando todo esse movimento acontecer para eles ir para os céus. Porque o apóstolo Paulo fala aos Filipenses: a nossa cidade está no céu. Então, deixa eu te explicar mais uma vez. Não vai haver mais volta de Jesus, não vai haver mais arrebatamento, não vai haver mais grande tribulação, não vai haver mais ressurreição ou arrebatamento de grupo de pessoas. O que vai acontecer na minha vida, na tua vida, a partir de agora, a partir desde o ano 70 para cá, todos nós que nascemos desde o ano 70 para cá, é que a nossa cidade está nos céus, e é para lá que nós vamos. Mas não é numa ressurreição carnal que este corpo vai morrer, vai para a sepultura e vai ser ressuscitado. Não é num arrebatamento de pessoas com volta de Jesus. Não. Como é que isso vai acontecer? No momento em que se cumprir os propósitos de Deus na minha vida e na tua vida, e este corpo aqui descer ao pó, o Espírito que está neste corpo retornará para o céu, um corpo revestido de glória. E nós retornaremos, voltaremos para a nossa cidade natal, que é o céu. A nossa cidade está no céu, a nossa habitação está no céu. Você está entendendo? Estou aqui falando, de repente chega o meu dia, este corpo retorna para o pó. A Bíblia fala que este corpo voltará para o pó e o Espírito retornará para Deus. Isso é ressurreição. Isso aqui é ressurreição. A partir do momento que esse corpo volta para o pó, que é enterrado, é sepultado, o Espírito imediatamente, com o corpo revestido de glória, volta para o céu. Porque aqui não está um corpo participando de um Espírito. Aqui há um Espírito que veio do céu participando de um corpo de carne, com participação, tendo experiência com um corpo de carne. Chegou o fim, chegou o dia, volta para o pó e o Espírito volta para a sua cidade, que a nossa cidade está no céu. Pegou a visão? 21. Que transformará, eita glória, olha só, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A partir do momento que a morte vier para mim, a morte ela perdeu o seu poderio, porque nós não vamos participar da morte, porque nós já passamos da morte para a vida. Este corpo será levado à sepultura, mas o espírito que está nesse corpo será transformado num corpo conforme o seu corpo glorioso, conforme o corpo glorioso de Cristo. O nosso espírito será transformado em um corpo glorioso como dele. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, olha o que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que
Espírito. Nenhuma condenação há para mim e nem para você que estão em Cristo Jesus. Agora, nenhuma condenação há. Não, Reinaldo, tem uma ainda. Não tem nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está me entendendo? Esse negócio de arrebatamento, de volta de Jesus, de grande tribulação, as duas testemunhas do Apocalipse, vai pregar, vai evangelizar, vai ser perseguido, vai ser morto, vai ser isso, meu irmão, cena de filmes, né? Esse filme, esqueceram, né? Deixados para trás, né? Um filme que lançaram aí, ganharam milhões com esse filme, novelas que fizeram aí, novela do Apocalipse, né? Ganharam milhões aí com essas novelas. Ora, a realidade é essa aí. A realidade é outra. Jesus não volta mais. Não tem mais arrebatamento. Não tem mais esse negócio. E nem teve as duas testemunhas testemunhando lá e pregando. Ora, dá para encaixar? Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A morte não tem mais poder sobre a minha vida. A morte não tem mais poder sobre a tua vida. Nenhuma condenação há para nós que estão em Cristo Jesus, amados irmãos. Já somos livres, já somos salvos, já somos libertos. Só somos um espírito participando de um corpo de carne que irá chegar ao seu fim, irá chegar ao seu dia. Esse corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus. O espírito retornará para ele um corpo transformado de glória. Quero deixar para você aqui uma reflexão. Você que deseja encontrar algum parente seu quando você chegar lá no céu, eu lamento lhe dizer que você não vai ver ele lá, porque esse corpo aqui não vai para lá, essa aparência aqui não vai para lá. Jesus ele explica aos fariseus que lá no céu não casam e não se dão casamentos, que seremos como os anjos. Você entendeu? O espírito de um parente seu, de um familiar seu que já morreu, que você deseja encontrar ele lá, você pode até encontrar o espírito dessa pessoa lá, mas conhecer ela você não vai. E ter lembranças daqui também você não vai. Porque como nós somos de lá, nós viemos de lá, nós não temos lembrança nenhuma de como que é o céu. Também lá nós não vamos ter lembrança nenhuma de como é a terra aqui. Porque aqui só há um espírito num corpo participando de um corpo de carne. Essa aparência aqui vai ficar aqui. O espírito que está aqui dentro é que vai. Eu não sei qual é a aparência do teu espírito. Você não sabe qual é a aparência do meu. Então, nós não vamos conhecer ninguém lá. Se você tiver que abraçar alguém, tiver que pedir perdão, tiver que amar alguém, tiver que ajudar alguém, tiver que fazer uma boa obra para alguém, faça agora em vida. Tiver que abraçar o teu avô, a tua avó, o teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, teu parente, faça isso em vida, enquanto você está vivo, porque depois disso aqui, nunca mais. Amém? Diz, quando chega lá, eu quero dar um abraço apertado em fulano e em ciclano. Pode até dar, mas saber quem é, você não vai saber. Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, esqueça todo esse tempo que eu passei, 30 anos da minha vida, indo para a igreja, para um sistema religioso, com medo de perder a salvação, com medo de Jesus voltar e eu ficar, pregando e ensinando, foi tudo em vão, foi tudo sem sentido, não faz sentido algum.
Porém, quando a revelação chegou sobre mim, que eu descobri as verdades bíblicas, é como se tirassem as escamas dos meus olhos e eu olhasse para a verdade e enxergasse a verdade como a verdade é. É isso que eu quero que você faça. É isso que eu quero te convidar para a graça, para que você possa também ter esse entendimento, ter esse conhecimento e receber as revelações, as verdades da Bíblia. Não o que o sistema prega, não o que o sistema ensina, porque o sistema, eles ensinam-nos as pessoas medo, coloca medo, para que as pessoas ficam aprisionadas em uma placa de igreja, para que as pessoas ficam aprisionadas num sistema, num ensinamento, um ensinamento que não faz mais sentido para ninguém, nem para mim, nem para você, para mais ninguém. Essa é a verdade bíblica. Amém? Esperam que estejam aprendidos e esperam que você que vai ver este vídeo aí no YouTube também venha aprender e que possa me seguir, me acompanhar no YouTube aí, onde estarei dando mais estudos, mais ensinamentos e mais revelação da Bíblia. Graça e paz. Boa noite a todos. Até a próxima aula.